Agora nós vamos falar sobre sono. Quantas horas a gente utiliza, do nosso dia, das 24 horas que nós temos para dormir? Dormir é uma parte muito importante da nossa vida. E o seu sono, tem alguma interrupção? É um sono gostoso, que você consegue repor as energias ou acaba acordando por algum motivo? A apneia geralmente interrompe o sono, deixa a pessoa cansada, é um problema. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o Dr. Paulo Nabarro. Ele que é ortodontista, dentista, especialista em medicina do sono. Dr. Paulo, um prazer recebê-lo em nosso programa e para falar sobre essa parte tão importante da nossa vida que é o sono. E às vezes a gente tem problemas para dormir, não é? Com certeza. Primeiro agradecer o convite e aproveitando já a sua introdução, a gente passa 1/3 das nossas vidas dormindo, tá? Então parece que não, mas é um tempo muito grande, que a gente passa dormindo, então merece atenção e merece que seja revigorante, que uma das principais funções do sono é revigorar o corpo humano, parte de cognição, de aprendizado, também é muito importante, então é por isso que é uma parte, são horas tão importantes da nossa vida. Olha, se a pessoa não dorme bem, nem aprende bem, assimila bem o conhecimento, os alunos em idade escolar precisam dormir bem, né? Bastante. Precisa dormir, ter horas de sono, ou seja, quantidade de sono, e qualidade de sono. Bom, e a apneia é um inimigo do bom sono? Com certeza, A apneia é uma doença, ela é incapacitante, então ela dá-se pela interrupção da passagem do ar, então por algum motivo o ar não passa, pode ser por desvio de via aérea superior, pode ser por uma língua muito grande, um queixo muito pequeno, tá? Ou às vezes por excesso de peso, tá? Que vai fazer com que obstrua a passagem de ar e aí o ar não passando, você não vai ter oxigenação da corrente sanguínea, do cérebro e por isso vai ter o quê? Uma interrupção do sono. Então, aqueles estágios do sono que o paciente tem que ir, começa no estágio mais superficial e vai até o estágio mais profundo, que é o que a gente chama de sono REM, que é ali que acontece onde a gente sonha gostoso, onde a gente realmente descansa e acontece o aprendizado, a cognição. Então, se a pessoa tem muitos despertares durante a noite, ela nunca consegue chegar num sono mais profundo, tá? Então, a apneia é essa interrupção, tá? Então, além dela não dar qualidade no sono, muitas vezes ela baixa essa oxigenação, que a gente chama de uma diminuição da saturação mínima de oxigênio, que pode levar uma pessoa a ter uma convulsão, tá? Ou às vezes ter até um AVC. Então, é uma doença que ela precisa ser tratada porque pode levar o indivíduo à morte. Pode levar a um AVC? AVC é muito sério. Pode levar a um AVC e também toda vez que falta oxigênio, o coração tem que o quê? Suprir essa falta de oxigênio. Então ele tem que aumentar o batimento cardíaco. Então a apneia ela também é responsável por às vezes picos de hipertensão e aumenta o risco de problemas no coração. Bom, o que a gente faz para não ter apneia? Tá. Então primeira coisa é a gente sempre ficar alerta, com os sintomas da apneia, tá? Então, entre eles é o ronco, é um dos principais sintomas, é o ronco. Então, às vezes, muita gente leva o ronco na brincadeira ou leva como se fosse uma coisa normal, principalmente do homem, do sexo masculino. É normal roncar, mas não é roncar. Não é normal roncar. É um sinal de que algo não está bem com a via aérea desse indivíduo, tá? Além disso, ele tem que ficar atento se ele não acorda com dor de cabeça, tá? Se ele acorda descansado, não é aquela pessoa que fica o dia todo, não aguenta ver uma televisão, que está cochilando, não consegue ler um livro que ele está cochilando, então tem que tomar cuidado com essa sonolência diurna excessiva, isso não é normal, tá? Se você dorme bem, uma quantidade bem, você não tem necessidade de dormir durante o dia, tá? Além disso, o que a gente pode também prestar atenção como sintoma seria o bruxismo, é um sintoma, e aí os sintomas relacionados também com a oxigenação, que aí é começar a memória a falhar, o raciocínio muito lento, às vezes um nervosismo, Então, todos esses são sintomas da apneia do sono. Bom, e diagnosticando, vendo os sintomas, tem como curar o problema? Tem. Então, se o indivíduo, o paciente, ele tem algum desses sintomas, ele deve procurar algum profissional especialista nessa área,
pode ser o dentista, especialista em medicina do sono, como pode também ser, por exemplo, o médico otorrinolaringologista, que ele é o principal médico dessa área, porque ele vai ver se não tem nenhum desvio de septo, se ele não tem um pólipo nasal, alguma coisa nesse sentido. Então, a via aérea dele tem que ver se tem alguma obstrução ou não, tá? E feito esse primeiro diagnóstico, aí a gente vai comprovar o diagnóstico de polissonografia, ou o diagnóstico de apneia, com um exame chamado de polissonografia, que é um exame onde o paciente dorme a noite toda numa clínica, tá? E ele vai ser monitorado durante essa noite. Então, com o resultado desse exame, a gente vai saber qual apneia que ele tem, o número de episódios e se é uma classificação média, se é leve ou se é uma apneia grave. Para o tratamento, será que o que é necessário? Medicamento, é um tratamento medicamentoso, cirúrgico? Não. O que fazer para resolver? O importante é a gente descobrir que, assim, que tem 3 tipos principais de tratamento. O primeiro deles é o cirúrgico, que seria o médico otorrino, que tiraria alguma obstrução que ele teria diagnosticado na via aérea. O segundo é o tratamento com o CPAP, é uma máscara de oxigênio que a pessoa dorme a noite toda, tá? Que fica injetando ar, né, nesse indivíduo, que aí está mais relacionado com os casos de pacientes obesos e pacientes com apneia grave, tá? E o nosso tratamento, que aí está melhor indicado para pacientes que têm apneia leve e moderada e não muito acima do peso, que são o quê? O uso de dispositivos, né, de aparelhos intrabucais, que o paciente dorme com ele, somente usa à noite, na hora de dormir, e ele faz com que a mandíbula desse paciente ela seja projetada. Então ele vai dormir a noite toda com essa mandíbula à frente, e a mandíbula vindo à frente, a língua vem junto, e aí acaba liberando a passagem de ar. Esses seriam os 3 principais tipos de tratamento, tá? E esse último, colocando esse dispositivo, não traz um desconforto para a pessoa dormir com esse aparelho? Hoje a gente já tem métodos muito modernos, né? Por exemplo, se pegar o meu caso em particular, a gente já trabalha há 12 anos com esse tipo de dispositivos, então a gente foi evoluindo com o tempo, né? Então a gente nota hoje que a aceitação por parte do paciente é muito boa, tá? É muito mais tranquilo que usar um CPAP ou até mesmo fazer um tratamento cirúrgico. E além do que, trazendo o benefício do sono, né, doutor? Já compensa qualquer situação. Com certeza. Podendo dormir a noite toda e descansar, né? Com certeza.